Vocês o tema de hoje, Pai, amigo de todas as horas. Então é importante desenvolver aos pais aqui presentes, né? É importante desenvolvermos uma proximidade com os nossos filhos, uma interação com os nossos filhos. É extremamente importante que o pai seja presente na vida do filho, assim como o filho deve ser presente na vida do pai. Sendo assim, nós desenvolveremos uma boa amizade e teremos assim um bom relacionamento. Quantos amigos você tem? Você tem ideia disso? Se formos olhar pelas redes sociais, talvez você tenha centenas ou milhares. Mas quantos deles, de verdade, nós podemos contar nas horas mais difíceis da vida? Então, esta noite, vamos ver a verdadeira amizade entre pai e filho. Então, você é nosso convidado a juntos abrirmos nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Vamos ler do verso 11 ao 24. Lucas 15, do 11 ao 24. Muito bem, então, abrindo a Bíblia em Lucas, capítulo 15, encontramos uma história muito conhecida do Novo Testamento, uma parábola contada por Jesus. Em Lucas 15, a partir do verso 11, chama-se então a parábola do filho pródigo. Continuou então Jesus a contar a parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Oremos. Querido Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pelo grande privilégio que temos de poder te chamar de Pai. Este foi um privilégio dado através de Jesus, do seu sacrifício na cruz. Porque, na verdade, não somos teus filhos, somos apenas criaturas. Mas a partir do momento que reconhecemos Jesus como Senhor de nossas vidas, Ele nos dá o direito de nos chamarmos então filhos de Deus. E por esse motivo, ó Pai, somos gratos ao Senhor, pelo teu grande amor, em estender tua mão poderosa e nos resgatar do caminho da morte, da perdição em que nos encontrávamos. E eu quero te pedir esta noite, ó Pai, se há alguém que precisa também sair das trevas, ser resgatado para os teus braços e assim tornar-se teu filho amado, que assim a tua obra seja realizada nesta noite, através do Espírito Santo e da tua palavra aqui nesta igreja.
Te peço também, Senhor, venha abençoar cada pai aqui presente, nesta data tão especial, que possamos verdadeiramente honrar e glorificar o nosso Deus, agradecendo ao Senhor pelo teu grande amor e pelo favor que o Senhor fizeste por nós, enviando Jesus para morrer naquela cruz. Pai querido, nós te agradecemos e pedimos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados. O que é uma parábola? Uma parábola, na verdade, é uma história fictícia que Jesus contava, e essa história ela tem um cunho verídico, quer dizer, não é que ela seja completamente estranha, mas ela é uma história inventada, mas com várias facetas da verdade. Então essa história conta então sobre a vida de um homem que tinha 2 filhos, onde o mais moço desses filhos, o mais jovem, pediu a parte da herança que tinha para poder seguir a vida, deixando o pai para trás ou a família para trás. Então, não soa estranho essa história, porque encontramos, mesmo em nossos dias, tantos e quantos filhos que abandonam os pais, que deixam os pais para trás e seguem o destino, a vida, que buscam melhorias e assim abandonam o seio familiar. Mas o que eu gostaria de destacar essa noite, que mesmo este pai tendo perdido o seu filho tão jovem, permitido que ele saísse ao mundo, fosse se lançar no mundo e deixá-lo para trás, esse pai ainda permaneceu com o seu coração amoroso pelo filho, permaneceu ainda amando esse filho. E essa é uma história de amizade, essa é uma história de resgate, porque os verdadeiros amigos são aqueles que estão conosco em todo momento, não só no momento bom, não só nos momentos festivos, mas muito mais nos momentos de dor, de aflição, de dificuldade. É lá que eles são provados, é lá que eles verdadeiramente são vistos, quem verdadeiramente se são amigos ou não. Então vejamos qual é a disposição de uma amizade inabalável. Se queremos ter verdadeiras amizades ou boas amizades com os nossos pais, é importante que a gente se empenhe, se esforce, para que tenhamos então esse relacionamento bem próximo, bem íntimo. O primeiro ponto que eu queria destacar essa noite é o seguinte: o verdadeiro amigo está disposto a pagar o preço pela amizade. Há um preço a se pagar por uma boa amizade. E que preço é esse? Às vezes a gente, para ter um amigo, a gente deixa a família ou vai contrário aos pais. Só que devemos lembrar que nosso primeiro amigo, o amigo mais importante que devemos ter, devem ser os nossos pais, tanto o pai quanto a mãe. Desenvolver esse relacionamento é extremamente importante para os filhos, porque é por meio dele que nós vamos ter bons relacionamentos fora da família, porque lá é a base, lá é o exemplo. Se nós não aprendermos em casa a ter essa amizade, vai ser difícil desenvolvê-la lá fora com exatidão, com honestidade. Então, os versículos 12 e 13 mostram o preço que precisou ser pago por esta amizade. E aqui diz assim, Lucas 12 e 13. O filho mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu seus haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para a terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Vamos entender um pouco aqui o enredo dessa história. Na cultura judaica, como é que acontecia a partilha da herança? Não era estranho um filho pedir a parte da sua herança ainda em vida. Isso era, digamos assim, normal. Geralmente se recebe uma herança quando o pai ou a mãe morre, né? Quando os pais morrem, é que nós recebemos a herança. Só que esse filho pediu a parte dele
a parte que ele tinha direito sobre a herança em vida. Então, poderia isso acontecer, não é nada estranho. É estranho talvez na nossa cultura, mas na cultura judaica não era. E esse filho, então, pedindo essa parte, certamente levou alguns dias para que o pai arrecadasse os valores. Como era repartida a herança nesse período? O filho mais velho, o primogênito, o primeiro filho, ele recebia metade de tudo que o pai tinha. Tudo que o pai tinha, ele dividia no meio. A metade era para o filho mais velho. A outra parte era dividida em partes iguais para a viúva e para os demais filhos. Era assim que era feita a herança. Então esse filho recebeu uma parte dessa herança, provavelmente aí um terço, né, de todo o montante que o pai conseguiu arrecadar durante a vida, conseguiu juntar durante a vida. Ele tinha animais, tinha fazenda, certamente trabalhava com tanto plantação quanto com animais, e ele deu então essa parte ao filho. E o filho, tomando essa parte, não contou, digamos assim, o tempo que ele passou com o pai, ele não mediu, né, o tempo de amizade, de amor, de relacionamento que ele desenvolveu com o pai. O intuito dele era realmente experimentar o mundo. E essa experiência que ele buscava, talvez não encontraria em casa, mas estando em casa, devemos entender que estamos em um local de proteção, um local de segurança. Então, o lar, a casa, deve ser o lugar que nós devemos mais desejar na nossa vida. Às vezes nos empolgamos e nos interessamos em conhecer coisas novas, em ir a lugares diferentes, quando na verdade o local melhor, mais importante, onde mais aprendemos, é dentro da nossa própria casa. É muito bom quando podemos sair, melhor ainda é quando podemos sair em família. Esse filho poderia muito bem convidar o pai para uma viagem, para conhecer outras regiões, para que juntos eles pudessem desfrutar de momentos maravilhosos juntos. Mas ele não soube respeitar essa amizade e teve então um alto preço a ser pago. Primeiro, o preço da traição. Ele traiu o pai ao pedir essa herança e ao recebê-la e ir embora, sair de casa, sem um rumo, sem um destino, sem um projeto de vida. É muito bom um pai, quando tem um filho e que estuda e se dedica, ou até mesmo tem uma área profissional que ele deseja investir, e o pai ajuda o filho a começar esta nova vida, certamente é motivo de muita alegria para o pai. Então, se esse filho pedisse essa herança com o intuito, a vontade, o desejo de implementar, começar uma nova fazenda, ou botar um comércio, ou começar qualquer coisa que fosse na área profissional, para que ele pudesse assim multiplicar os bens, mas não, o que ele pegou, ele desperdiçou, e desperdiçou com amigos, entre aspas, pessoas que ele conheceu no decorrer da caminhada, talvez pessoas que ele não tinha nem amizade antes, mas conheceu durante a caminhada e tomou essas pessoas para si como se fossem as melhores pessoas do mundo, e na verdade eles tomaram tudo o que ele tinha. Mais na frente o texto diz que ele gastou esse dinheiro, quer dizer, o seu irmão fala isso, né, que ele gastou o seu dinheiro com meretrizes e com jogatina. Então ele desperdiçou o dinheiro com os prazeres do mundo, e em nenhum momento ele vislumbrou que aquilo poderia acabar. Ele não entendia que tudo o que ele tinha em mãos levou anos para ser arrecadado, mas ele estava ali desperdiçando e jogando fora em pouco tempo. Essa é a ilusão muitas vezes que nós temos com o mundo. Nós temos, irmãos, que aprender a depender mais dos nossos pais, no sentido, a depender no contexto de entender que os nossos pais se esforçam para nos manter. Ter o que nós temos quando jovens, quando crianças,
entender que o que nós temos é através de muito esforço. O pai, a mãe trabalham muito para então trazer o pão de cada dia para o lar. E às vezes a gente se revolta com os pais porque quer um celular novo e o pai não pode dar, porque quer um brinquedo novo, ou porque quer qualquer coisa que seja. Devemos entender a limitação de cada um. Esse filho, ele não teve essa compreensão, porque o pai, ele sabe o que é melhor para o filho. Não existe o pai que o filho peça um pão e ele lhe dê uma serpente. O pai sempre vai dar coisas boas ao filho, lembra disso. Então esse pai, ele fez isso com muito amor, ele pagou o preço por essa amizade, ele queria muito o filho ao seu lado, ele foi capaz de dar uma parte daquilo que ele tinha arrecadado durante toda a vida, para que o filho continuasse com um bom relacionamento para com ele, mas, em vez disso, o filho desperdiçou tudo que tinha. Vejamos o que diz Romanos 5, 6 a 8. Romanos 5, 6 a 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui esse texto de Romanos, ele nos prova e nos mostra o grande amor que Deus, o Pai Celestial, tem para conosco. E esse grande amor fez com que ele desse o seu único filho para morrer em nosso lugar. Foi um presente que ele nos deu. E esse presente foi para que aqueles que eram inimigos de Deus se tornassem agora filhos ou amigos. Então é importante entendermos o preço que Deus pagou para que nós tivéssemos um bom relacionamento com Ele, uma boa amizade com Ele. Então, da mesma forma como aquele pai teve que dar uma parte da sua herança para ter a amizade daquele filho, infelizmente ele não reconheceu, mas ele fez isso, é exatamente o que acontece conosco. Em algum momento da vida já aconteceu com cada um de nós. Não reconhecemos o favor de Deus em nossa vida, não reconhecemos o grande esforço de Deus em nos dar tudo que temos, porque tudo que nós temos vem do Senhor. É Ele que te faz acordar todos os dias com saúde, com força, com sabedoria, com inteligência para trabalhar, para ganhar o pão, e te ajuda a administrar isso, se você assim permitir. Então este é o Deus que nós cremos. Este é o Deus que quer ter um bom relacionamento conosco, uma boa amizade conosco. Mas o que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? Temos administrado de forma que glorifique o nome do Pai, ou temos desperdiçado como aquele jovem desperdiçou? Não desperdice a herança do Senhor em tuas mãos. Deus tem nos dado uma herança de vida. Deus tem nos dado a vida. É a maior herança que nós temos. Então devemos valorizar, devemos reconhecer o grande preço que Deus pagou por nós. E reconhecendo isso, devemos valorizar essa amizade, estar mais próximo de Deus, usar aquilo que Deus tem nos dado para a glória do seu nome. Imaginemos, irmãos, se essa história fosse diferente. Se esse filho que pegou essa herança, ele desenvolvesse uma boa atividade, um bom trabalho e multiplicasse aquela herança, não seria alegria para o pai essa amizade? O gasto que ele teve, ou o investimento que ele fez no filho, valeria a pena? Às vezes o pai investe, por exemplo, em uma faculdade, investe nos estudos. Eu não me lembro agora, mas certa vez eu fiz um cálculo de quanto custa um filho, desde do maternal até concluir a faculdade. Irmãos, é muito dinheiro. Eu acho que gira em torno aí de mais de 200 mil reais, que você ora muito mais, dependendo da escola que você matricular, dependendo de como você tem investido na educação do teu filho.
mas é um investimento que fazemos com alegria, porque esperamos o resultado final. Esperamos que os filhos reconheçam o esforço dos pais e se empenhem, sejam bons profissionais, cresçam na vida e multipliquem aquele investimento que o pai fez na vida dele. Mas, lamentavelmente, alguns filhos não têm essa visão, não pensam nisso, e aí desperdiçam aquele tempo, recurso e tudo que foi dado. Então não façamos assim com o nosso Deus, que tem investido alto valores em nossas vidas. Ele investiu a própria vida do seu único filho em nosso favor. Em segundo lugar, o verdadeiro amigo está disposto a avaliar o valor da amizade. Vamos lá, entendendo aqui, se houve investimento, eu preciso avaliar se esse investimento vale a pena. Uma amizade que nós desenvolvemos na vida, devemos observar se vale a pena ter essa amizade. Às vezes temos pessoas ao nosso lado que só querem nos levar para baixo. Que só querem nos afastar de Deus. Aqui no versículo 13, disse justamente isso, que aquele rapaz havia gasto tudo o que tinha, de forma dissolutamente. Então, vivendo de forma dissolutamente. A ideia aqui é de alguém que viveu de uma forma desperdiçando o que tinha. Deixe-me só procurar aqui rapidamente. Aqui no versículo 30, veja só o que diz verso 30. Vindo, porém, este teu filho, aqui é o filho mais velho falando com o pai, nós não lemos essa parte, versículo 30, o filho mais velho falando ao pai. Vindo, porém, este filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. O filho está questionando, o segundo filho questiona o pai. Pai, como é que o senhor faz isso? Esse teu filho pegou a parte da herança dele, desperdiçou lá fora, no mundo, com amizade, com bebedeira, com jogos, com meretrizes, e agora volta e tu faz uma festa para ele, sendo que tu nunca me deu um cordeiro para eu festejar com os meus amigos. O pai responde, filho, tudo que eu tenho agora é teu, eu não já reparti a herança? O que tem aqui, tudo é teu, tu não precisa pedir a mim, apenas pega e faz. Essa era a natureza desse pai, tão amoroso, em afirmar para o filho que o que tinha ali agora não pertencia mais ao pai, e sim ao filho. Mas ele pede que o filho tenha misericórdia e olhe para o irmão com o amor. Diz, meu filho, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então é motivo de nos alegrarmos. É muito bom quando reconhecemos a amizade que devemos ter com as pessoas, com pessoas que vale a pena investir tempo e recurso e vida. Então o verdadeiro amigo está disposto a avaliar o valor da amizade. Verso 14 ao 19 diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e agregou-se a um dos cidadãos daquelas terras, e este o mandou para um campo para guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, preste atenção nessa expressão, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele começou a avaliar, o que foi que eu fiz da minha vida? Onde estão os meus amigos? Aqueles que nós festejamos, aqueles que me ajudaram a gastar todo o meu dinheiro, onde eles estão? Abandonaram ele. Ele agora estava sozinho, agora estava em uma situação deplorável. Para um judeu, o judeu não come carne de porco, porque é um animal de mão fendida. Então os animais de mão fendida não deveriam ser comidos. Essa foi a direção que Deus deu ao povo judeu. E então
ele estava cuidando de porcos, e o desejo diante aquele momento que ele cuidava dos porcos, era de comer a comida dos porcos. Só que era uma comida intragável ao ser humano. Eles estavam comendo alfarrobas. Alfarroba é um tipo de bage, como se fosse de feijão, né, com sementes dentro, só que é uma bage que o ser humano não come, que não é possível, o alimento humano, ela não cai bem, o estômago não consegue digerir, somente os animais. Mas então aquele jovem, o desejo dele era tão grande, a necessidade era tão grande, a fome era tão grande, que ele desejou comer até isso que não deveria comer. E lá naquele momento, no fundo do poço, só existe um lugar para olhar quando a gente chega no fundo de um poço. Para onde é? Para o alto. E quando a gente olha para o alto, no fundo de um poço, não sei se você já teve essa experiência, eu já cavei uma cacimba. E aí a gente, a 10 metros de profundidade, só tem como olhar para cima e a gente vê o quê? A luz. Lá é tudo escuro, lá no fundo. E lá em cima, a gente vê a luz. E essa luz é justamente a direção que Deus nos dá. A Bíblia diz que Deus é a luz do mundo. Aquele que o segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então aqui esse jovem olha para dentro de si, vê a grande besteira que fez e a situação que ele se encontra. E ele então toma uma decisão. Que decisão foi essa? Verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o pai. É só até o 19. Muito bem. Esse jovem refletiu, avaliou, ele pesou o que é a amizade. Aqueles amigos que eu tinha e os recursos que eu tinha foram embora. A amizade que eu tinha com meu pai e tudo que o meu pai tinha me deu. Então eu não sou digno nem de ser chamado filho dele, mas eu vou apelar pela misericórdia dele. Eu vou pedir a ele que me perdoe e, além disso, que ele me trate, pelo menos me contrate como um dos seus funcionários. E ele então correu para o braço do pai. Ele avaliou que a melhor amizade realmente era a do pai. E que nós precisamos, irmãos, fazer essa avaliação na nossa vida. Como está o nosso relacionamento com o Pai Celestial, com Deus? Será que nós temos realmente investido tempo com o nosso Pai Celestial, em oração? Será que temos investido tempo em diálogo, em conversas, em aprender, em conhecer a Deus? A Bíblia está aqui, diante de nossas mãos. Todo o conhecimento de Deus, ou tudo que Deus quer que nós saibamos, está aqui, revelado. E será que a gente tem buscado a vontade de Deus para a nossa vida? Nós sempre queremos exigir de Deus. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Esquecemos de perguntar a Deus: o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça para Ti? E Deus tem a resposta na Escritura. A palavra de Deus nos instrui, nos ensina como devemos andar. Então esse amigo verdadeiro e fiel, ele espera o nosso reconhecimento, a nossa avaliação, e ele espera que haja uma conversão, uma mudança de direção, para que então voltemos a ter um bom relacionamento com ele, a ter uma boa amizade com ele. Veja só o que diz João 14, 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O relacionamento de Jesus, o Filho, com o Pai, o próprio Deus, era um relacionamento muito bonito. Tudo que Jesus Cristo ia fazer, ele perguntava a Deus antes. Ele orava. Quando ele multiplicou os pães, ele ergueu os cestos ao alto e orou. Quando ele curava os enfermos, ele orava, intercedia a Deus por aquelas pessoas enfermas, e elas eram curadas.
Então veja como era esse relacionamento. E aqui Jesus Cristo, em João, está dizendo que se nós queremos ter comunhão com Deus, devemos obedecer e guardar os seus mandamentos, porque aquele que guarda e obedece os mandamentos de Deus, esse é o que o ama, e esse que o ama, também será amado por Ele e pelo Pai. Então, quer amizade melhor do que essa? Talvez você esteja aí procurando ter uma amizade com algum artista famoso, com o presidente da república. Tem gente que não pode ver o presidente, sai correndo para um estado para outro, para uma cidade para outra, para ver o presidente. É um homem igual a nós, você liga a televisão, vê lá ele. Abre a rede social, está lá a cara dele em todo canto. Talvez você nunca consiga ter uma amizade com o presidente da república. Mas é importante que o teu relacionamento com Deus esteja perfeito. Que a nossa amizade com o Pai seja íntima. A gente tem uma expressão, né? Os nordestinos usam uma expressão carinhosa para falar do Pai. Por exemplo, algumas regiões do Nordeste que chama paim. Por exemplo, Bahia, né? Painho. Eu te amo, painho. Qual foi a última vez que você disse para o seu pai que o ama? Qual foi a última vez que você abraçou o seu pai, beijou no rosto do seu pai? Já fazem 33 anos que eu não posso mais fazer isso, porque eu perdi meu pai muito cedo. Mas sempre que chega esse período, essa chama acende, o amor vem à tona. Graças a Deus que hoje eu posso fazer com os meus filhos o que o meu pai não pôde fazer comigo. Lembra disso. Às vezes a gente perde muito tempo nessa vida procurando amizade com pessoas que não têm valor. Avalie as suas amizades, com quem realmente você tem investido o seu tempo. Há duas pessoas importantes nessa vida: seus pais, sua família, na verdade, e também a Deus. O nosso relacionamento com Deus não deve ser esquecido, devemos estar presentes com Ele todos os dias. Bons amigos querem passar horas e horas conversando, não é assim? Nem que seja através de um celular, por meio das redes sociais. E quanto tempo você passa falando com o Pai, Deus? Então, passe mais tempo. Ou se você tem o seu pai ainda vivo, converse com ele. Peça a ele para contar as histórias dele. Pai, como foi no seu tempo? Conta aí para mim. Quando a Dara estava cantando a canção aqui na frente, a minha filha, ela disse que na canção diz que ela lembra das histórias que o pai contava. E lá em casa a gente tem esse costume de contar histórias, né? De como era a nossa infância, como é diferente os dias de hoje. E eu acho muito bom, acho legal, acho prazeroso isso. E eu acho legal quando eles também gostam desse momento e lembram disso depois. E certamente vão contar para os seus filhos. Isso é o bom relacionamento. Isso é a amizade que nós devemos ter. Então devemos avaliar por conta disso. Terceiro e último lugar, o verdadeiro amigo está disposto a liberar perdão pela amizade. O verdadeiro amigo está disposto a liberar perdão pela amizade. Versículo 20 e 24. 20 até o 24. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se.
Aqui na palavra tem algumas expressões que no original elas são bem interessantes. Aqui diz que o pai, observando, diz aqui, quando o pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Essa ideia de o avistou, no original, ela traz a ideia de que o pai todos os dias ia para a varanda da fazenda, da casa e ficava olhando a estrada. Será que é hoje? Será que é hoje que meu filho vem? Quantos pais, irmãos, têm os seus filhos vivos, estão se perguntando, será que é hoje que meu filho vem me visitar? Temos pais vivos, mas são tratados como mortos, não são reconhecidos, não são valorizados, mas ainda assim estarão sempre de braços abertos para receber os seus filhos. Imagina Deus lá no céu, cada vez que um culto está sendo realizado, Ele olha lá do céu e pergunta, será que é hoje que meu filho vem? Me perdoe, irmãos, é meu ponto fraco. Falar de pai para mim é difícil. Mas meu relacionamento com Deus tem substituído o meu relacionamento com meu pai terreno. Isso me alegra muito. É muito bom saber que Deus nos recebe como verdadeiros filhos, se assim nos arrependermos dos nossos pecados, se assim reconhecermos que pecamos e erramos na nossa vida, Ele estará sempre pronto e posto a nos perdoar. Essa história, ela representa claramente como é o relacionamento que Deus espera de nós. Assim como aquele filho abandona o pai, nós fazemos também com Deus. Assim como aquele filho desperdiça tudo que tem nesse mundo, nós fazemos isso também. Mas assim como aquele filho reconheceu, se arrependeu e voltou para o pai, e o pai o esperava ansiosamente, de braços abertos, o abraçou e o beijou, uma demonstração de grande carinho e amor. Que nós possamos, irmãos e amigos, ter um relacionamento mais próximo com Deus, buscar essa vida, deixar as amizades do mundo, deixar as coisas do mundo para verdadeiramente viver a vida, porque a vida genuína e verdadeira não é no mundo, mas é ao lado de Deus, é viver na companhia de Deus, é desfrutar da graça, do favor divino. Essa é a verdadeira vida. Então o pai estava aguardando o filho de forma ansiosa, e quando o viu, abraçou e beijou. O filho então demonstra arrependimento, diz, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno nem de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus trabalhadores. O pai nem deu ouvidos ao que o filho disse, porque o pai viu nele arrependimento, o pai viu a situação que o filho estava. Então não há filho que se arrependa do seu pecado e que o pai não perdoe. O pai sempre estará pronto a perdoar. Esse é o nosso Pai Celestial. E não só perdoar, mas quando Ele nos perdoa, Ele restitui. Ele nos dá o que foi perdido, o que nós desperdiçamos. E aqui o texto diz que o pai disse para os seus servos, verso 22, trazei depressa a melhor roupa, uma roupa de festa, eu quero que coloque no meu filho. Além disso, coloca também um anel no dedo dele. O anel representava a família. Lembra nos tempos antigos que a pessoa carimbava os selos da carta, derretia cera de vela e colocava o anel. A gente vê em filme, por exemplo, ali era o brasão da família. Esse anel representava o brasão da família, o nome da família. Esse meu filho que perdeu o nome, eu estou dando um novo nome a ele.
É assim que Deus faz, nos dá um novo nome. Além disso, além de dar uma nova veste, um novo nome, Ele dá a ele também calçados. Só andava descalços escravos. E a partir desse momento que o pai está dando para o filho, é justamente a libertação. Ele ia sair do estado de escravidão que ele estava e se tornaria agora filho. Estaria voltando ao patamar de filho. Irmãos, é exatamente assim que Deus faz conosco. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão a Deus, Deus nos dá uma nova vida. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Nós temos ou passamos a ser uma nova criatura. Depois Deus nos dá um novo nome. É um nome que está escrito no livro da vida, lá no céu. Esse nome é especial, porque desse livro ninguém pode tirar. Quando Deus te recebe, anota o teu nome no livro da vida, ninguém pode apagar. E lá é uma garantia de que iremos morar no céu. É o direito. Esse anel me diz que eu faço parte da família. É a minha aliança com Deus, o meu compromisso com o Senhor. Agora eu faço parte dessa família e vou morar lá no palácio, lá onde Deus mora, na Nova Jerusalém. Além disso, Ele me dá a libertação. Ele calça os meus pés com a liberdade. Deus nos tira da escravidão do pecado e nos faz livres para adorar. Hoje nós temos a liberdade de dizer não para o pecado e sim para Deus. É justamente o que Deus faz. E para finalizar, diz que Ele mandou matar um novilho cevado. Imagina o animal mais bonito que tinha lá na fazenda, mais gordinho, mais cheinho. É esse lá, mata, porque nós vamos festejar. A Bíblia diz que há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. Os anjos glorificam ao Senhor, mas a Bíblia diz que um dia, todos nós iremos festejar lá no céu, na bodas do Cordeiro, no dia que nós iremos nos unir com o Senhor nos altos céus. A Bíblia diz, no ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para o Senhor, com o Senhor, nas nuvens, iremos para a glória. E lá haverá uma grande festa, chamada Bodas do Cordeiro. Sabe quanto tempo vai durar essa festa? 7 anos. Enquanto aqui nesse mundo vai estar uma grande tribulação, nós vamos estar festejando. Às vezes nós trocamos a festa do céu pela festa aqui da terra. É só alguns dias, é uma semana de carnaval, a gente pula e depois se arrepende, passa uma cinzazinha na testa e está tudo resolvido. Mas não é assim. Deus tem nos chamado a uma vida de santidade, uma vida de união, uma vida de perfeição. Devemos ser santos, assim como o Senhor nosso Deus é santo, para que a gente possa morar lá no céu. Imagina só, esse filho chegando em casa, o pai dando essa roupa, colocando um anel, dando sandália. No outro dia, depois que ele encheu a barriga, matou a fome, ele dizer para o pai, pai, eu vou dar mais uma voltinha, depois eu volto. Será que ele teria a mesma recepção depois disso? Então tenhamos cuidado, irmãos, com o que temos feito com Deus. Deus tem nos purificado, tem nos tirado de um lamaçal de pecado, nos firmado os pés sobre uma rocha que é Jesus. O que nós temos feito? Queremos voltar para a lama, como um porco lavado que volta para a lama, ou como um cachorro que a gente banha e solta no quintal e ele sai rolando na areia, porque muitas vezes assim nós agimos. Nos esquecemos da purificação que Deus fez no nosso coração e queremos nos envolver novamente com a vida de pecado do passado. Deixa o passado lá atrás, esquece das coisas que para trás ficam e avança para as que diante de nós estão. Prossigamos para o alvo, para a soberana vocação de Cristo Jesus. Esse é o propósito de nossa vida. Isaías 55:7 diz assim a palavra de Deus:
Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, a primeira atitude que um filho de Deus deve tomar diante do Senhor é a atitude de deixar o velho caminho, deixar as velhas amizades. Eu vou ser crente, mas o que é que meus amigos vão pensar de mim? Não importa o que eles vão pensar de mim, o importante é como Deus está pensando, o que Deus está pensando sobre mim. Os amigos, depois você vai lá, pregar para eles, salvar a vida deles. Se realmente são amigos, eles vão querer entrar nesse barco, que é o barco da salvação. Mas se eles não são amigos, vai acontecer a mesma coisa que Noé. Pregou há muitos anos, convidando as pessoas ao arrependimento, e ninguém quis. Depois que a água começou a subir, a arca começou a flutuar, lá estão as pessoas batendo na porta e não tinha mais jeito de entrar, porque Deus havia selado. Então devemos entender, meus irmãos, que é necessário deixar a prática do pecado e se voltar para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Você quer ser rico? Pois receba essa riqueza de Deus. Não é riqueza material, ela pode vir também, mas a riqueza que Ele nos oferece é a riqueza eterna, a riqueza de morar lá no céu. Além disso, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vez que eu deixo a prática do pecado, me volto para Deus, ou me converto ao Senhor, Ele se compadece de mim e derrama a sua graça sobre mim, me perdoando. Então é necessário, para que isso aconteça, é necessário que haja uma confissão de fé, reconhecer que você precisa de Deus, que você fez besteira nessa vida, que você desperdiçou tudo aquilo que o Pai te deu, e agora é hora de voltar. Se você ainda não chegou ao fundo do poço, agradeça a Deus, porque Deus tem cuidado de ti. Então volte antes que você caia no fundo do poço. Não espere chegar no momento da dor para reconhecer o amor do Pai. Não espere esse momento. Quantos filhos brigam com o pai ou com a mãe e ficam intrigados? Aí veio a Covid aí, matou um bocado, levou um bocado, e estão hoje tristes. Eu não pedi perdão ao meu pai, não deu tempo de pedir perdão à minha mãe. A vida é curta. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Arrependa-se enquanto é tempo. Peça perdão a Deus enquanto é tempo. Hoje é o dia da sua salvação. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. A purificação, irmãos, que o Senhor quer fazer em nós é justamente a santificação, nos tornar santos. E esse é um estado que Ele nos dá. Ele nos faz santos através do seu nome. Concluindo então, um amigo genuíno e verdadeiro é aquele que nunca te abandona. Nos bons e maus momentos, Ele será sempre presente para te socorrer. O teu pai é um amigo verdadeiro. Ouça os seus conselhos, obedeça os seus mandamentos. Provérbios 3, de 1 e 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e no teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles te aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Nós temos visto todo dia nos noticiários, jovens, seus 15, 14, 13 anos, morrendo por conta das drogas. Será que o pai e a mãe nunca falou nada?
Será que o pai e a mãe nunca deu conselho? Filho, vá para a escola, estude. Filho, essas amizades que você está tendo aí não são boas. Meu filho, se afaste dessas pessoas. Tenho certeza que o pai e a mãe deram esses conselhos. Mas o que foi que eles fizeram? Não deram ouvidos. Enquanto o pai e a mãe estavam falando, eles fecharam os ouvidos. Deus está dizendo para nós esta noite: filho, estou te aguardando. Será que é hoje o teu dia? Será que é hoje que meu filho vem até mim? Se você ainda não fez uma confissão de fé, hoje seja o dia da tua salvação. Entregue a tua vida ao Senhor e Ele cuidará de ti. Obedeça os mandamentos de Deus, siga a sua palavra. Querido Deus, maravilhoso Pai, louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder te chamar de Pai. Esse que é um direito apenas do teu unigênito Filho, que é Jesus. Mas por meio dele, nós alcançamos essa graça e fomos por ti, adotados por ti. Queremos nesse momento, Senhor, te pedir, se tem alguém aqui essa noite que precisa fazer uma confissão de fé, entregando a sua vida a Jesus, que nesta noite ele reconheça que tem estado longe do Senhor e que não tem tido um bom relacionamento contigo, mas hoje ele, em confissão, arrependimento e fé, ele deseja voltar à tua presença, e que assim o Senhor o receba de braços abertos, lhe concedendo a salvação, o perdão de seus pecados e lhe dando uma vida nova em Cristo Jesus.